Paz para a igreja. Podeis tomar assento. Nesse momento que nós passamos aqui em adoração, e agora com mais um louvor, também falando da adoração. Coisa maravilhosa é chegarmos neste lugar e sentirmos a doce presença do Senhor. Porque nós viemos aqui neste lugar para oferecer ao Senhor o louvor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda irá fazer. O salmista, no Salmo 34, o salmista Davi, um dos salmos de Davi, ele louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Esse Deus maravilhoso, a qual um dia cada um de nós nos rendemos a Ele. Somos gratos pelo grande amor dele, que nos deu seu Filho, nos trazendo a salvação. O salmista, ele começa a expressar, no Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Esse todo o tempo é na tristeza, nas alegrias, nas aflições, é em todo o tempo. Alguém pode falar assim, mas louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, quando tudo é tristeza, né? Mas é louvando ao Senhor. E o louvor é uma expressão, é tão maravilhosa, que transporta. Cantar é diferente de louvar. O louvor, ele vem lá da alma. O louvor, ele mexe com o nosso interior. O louvor nos faz elevar a nossa alma para o céu, para Deus. E aí, através do louvor, através da adoração, obrigada, nós sentimos a doce presença do Senhor. E coisa boa é sentir a presença do Senhor. Eu me rendo. Eu derramo as minhas lágrimas na presença do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. É na tristeza, mas nós temos que louvar ao Senhor. Isso nos fala louvar ao Senhor em todo o tempo. É uma cerimônia fúnebre, onde todos, né, se derramam no choro, no pranto, pela perda do seu ente querido. Mas o povo de Deus se reúne em meio àquele momento. E a gente louva ao Senhor. Principalmente quando sabemos que um ente querido nosso faleceu salvo, que deixou um legado, né? Essa semana que se passou, essa semana ainda, né? Foi terça-feira, né? Na quarta-feira, foi terça para quarta. Eu sofri a perda de um tio maravilhoso. E toda a família estava lá reunida naquela cerimônia fúnebre.
não uma celebração de alegria, porque ele deixou um legado. Era um homem que a gente via refletir nele a contrição, a fé, a adoração que ele dava a este Deus maravilhoso, servo do Senhor. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Já na sua velhice, me parece, agora não estou me lembrando bem, mas já aos seus 95 anos, ele veio a descansar no Senhor. Então, lá em meio, alguém pode falar assim, um absurdo. Tudo contribui para chorar. Me fez lembrar da viúva de Naim. A cidade de Naim tinha duas entradas. E vinha numa porta, entrava uma multidão acompanhando aquele ato fúnebre com aquela viúva, a qual estava levando o seu filho para sepultar. E do outro lado entra Jesus, também acompanhado de uma grande multidão. E Jesus diz para aquela mulher, não chores. Alguém poderia falar, mas, meu Deus, ela tem todo motivo para estar chorando. É o seu filho que está morto. Outros certamente questionaram, se ele está mandando ela não chorar, ele vai fazer alguma coisa para ela parar de chorar. E foi justamente o que veio acontecer. Feliz foi aquela viúva, foi aquela mãe que teve aquele encontro com Jesus. Quando o Senhor Jesus disse para ela, não chores. Tocou no esquife, no caixão, e disse, jovem, levanta. Mulher, eis aqui o teu filho. Realmente, aquela mulher não teria mais motivo para chorar, porque ela teve um encontro maravilhoso com Jesus. Aquele que transforma a tristeza em alegria. E nesta noite nós entramos aqui para adorar a este Deus, o Deus invisível. Nós não estamos vendo, mas podemos sentir, perceber a sua presença no nosso meio, porque a presença dele é real. E por ela ser real, nós o louvamos em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Assim disse o salmista. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. A pessoa que tanto aqueles crentes da glória a Deus, que tanto aquele povo, o povo barulhento, o povo que glorifica, o povo que bate palma, o povo alegre, porque sente a presença de Deus na sua vida. Presença essa que quando nós sentimos, a gente faz alguma coisa, né, irmã Lúcia? A gente glorifica. Às vezes você pode ver a irmã Lúcia glorificando. Pena, né? Que ela fala em língua estranha que você não conhece. E se tivesse aqui um intérprete, ele faria a interpretação da língua que a nossa irmã fala. Que Deus nos dê, essa bênção
que é um dos dons que Deus tem para nós, o dom da interpretação de línguas. E às vezes nós falamos, ninguém entende, e alguém fala, mas que tanto essa mulher fala aí em língua que ninguém entende. Mas nós somos elevados ao céu. É na hora da adoração que nós nos transportamos para o céu. E a presença é tão gostosa, é tão maravilhosa, que não dá para você ficar de boca fechada. Não dá para você ficar calado. Você chora, você glorifica, porque é muito gostoso. A presença, a adoração ao nosso Deus. E Ele quer que nós o adoremos. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa entrada neste lugar não é em vão. Nessa noite nós marcamos um encontro com Deus. Coisa maravilhosa é quando você entra por essas portas, quando você sente a presença de Deus e quando você vai para casa e fica pensando, que culto, que presença. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Vamos sempre nos juntar e engrandecer o nome do Senhor. Sermos gratos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas. E o salmista ainda diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que busca, ele encontra. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se você de repente falou assim, mas eu não conheço esse Deus, eu não sinto nada. Busque ao Senhor, fale com Ele. Fale com Ele, porque você vai encontrar Ele. E vai falar como um salmista, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Mas Deus responde, Deus fala. Ele fala conosco através da palavra, a qual Ele está falando nesse momento. Ele fala conosco através do louvor. Ele tem várias maneiras de falar conosco. Às vezes você fala assim, eu estou ouvindo vozes. É o Espírito Santo também falar com você. Eu já tive essa experiência, né? Do Senhor falar comigo. Quando eu estava no tanque lavando roupa. E o Senhor falou, vai orar. E eu larguei. E fui para o quarto, dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, Tu está mandando, eu não sei o que é. Mas o Senhor sabe, né? Porque o Senhor, Ele é onipresente, Ele se faz presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Pelos seus atributos, né? Onisciente, onipotente, porque tem todo o poder. E onipresente, porque se faz presente em todo o tempo. Até os nossos irmãos que estão lá, do outro lado do mundo, o Senhor está também lá presente, se manifestando. E ele buscou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Hoje mesmo, se você procura, você pergunta ao Senhor algo nesta noite, Ele tem uma resposta para você. Livrou-me de todos os meus temores. Ele tinha motivo para louvar ao Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos.
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. É lá naquela hora da angústia. É a hora que mais o Senhor está ali, pertinho de você. E é só você chamar por Ele, clamar por Ele, que Ele vai salvar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai, nós temos que fazer prova desse Deus. Há tantos testemunhos de pessoas que foram assim, Deus, o Deus dos crentes, se tu tem poder, faz isso, faz aquilo, e o Senhor se revela. O Senhor mostra. Quantos um dia falaram assim com o Senhor? Pediram uma cura, pediram um livramento, pediram um socorro, e o Senhor provou para ele: eu existo, eu posso fazer, eu sou o Todo-Poderoso. Pela manhã eu estava lendo o Cântico de Moisés, os feitos que o Senhor fez, né? Ali naquele deserto, quando saíram da escravidão do Egito e começaram a ir ao rumo, a caminhada no deserto, coisa maravilhosa, coisa linda. A roupa permaneceu intacta, ela não se estragou. O calçado, as sandálias, elas continuaram. O povo queria água e Deus proveu. Moisés toca na rocha e da rocha brotou água e o povo, se saciou, tomou banho, bebeu, se fartou. O povo estava com fome. Moisés era o líder que Deus levantou para libertar o povo do Egito. E todo mundo, se, né, alguém não sabe dessa história, ela se encontra lá em Gênesis. E a libertação do povo de Israel, aquelas manifestações de Deus, operando aqueles milagres, né? Aquelas 10 pragas, porque o povo estava lá, escravo do rei Faraó, e ele, endurecido o seu coração, Deus falou: deixa o meu povo ir para me adorar lá no deserto. E o rei, com o coração endurecido, não queria. Aí, né, Deus enviou 10 pragas. E praga das rãs, e praga dos piolhos, e praga das úlceras, e praga das trevas, e praga do saraiva. E converteu o rio em sangue, e praga de rãs, 10 pragas, gafanhotos. E a última praga, a morte dos primogênitos. E aí chegou a hora do povo sair. Coisa linda, coisa maravilhosa. Moisés, ele... O que eu vou dizer quem tu és? Eu sou, me enviou, eu sou. E esse rei, ele vai saber que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que não tem outro Deus semelhante a mim. E é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nós pregamos nesta noite. É esse Deus que nós adoramos, que nos prostramos e nos rendemos a Ele. É esse Deus em que dia nós iremos ter um encontro com Ele. É esse Deus maravilhoso a qual nós adoramos.
Nós exaltamos o nome deste Deus porque Ele é maravilhoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Feliz é esse homem, essa mulher, que confia nesse Deus. Esse Deus que pode transformar um homem numa nova criatura. Este Deus que ressuscita, que faz milagres e maravilhas acontecerem. Esse Deus que ouve e atende a nossa oração. E muitas das vezes nós fazemos uma reflexão e vemos, quão maravilhoso é esse Deus, porque eu nem merecia. Mas Ele me amou primeiro. Ele me escolheu e me trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós viemos agora testificar dEle, contar dEle, do que Ele é capaz de fazer na vida de um homem, de uma mulher. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. O Senhor quer que nós o temamos. Esse temor é respeito, reverência a Ele. Às vezes a gente vê, né, assim, o temor de outras seitas, de outras pessoas que adoram um Deus que não é igual ao nosso, mas elas são capazes de fazerem sacrifícios de sangue, e elas cumprem todo o ritual, elas têm todo o respeito ao Deus que elas adoram, que elas servem. E muitas das vezes nós somos tão negligentes com o nosso Deus, que é o verdadeiro Deus, que merece o nosso respeito, a nossa reverência, o nosso louvor, a nossa gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aqui, também nesse primeiro versículo, quando ele fala, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu me lembrei de um corinho, no salmo anterior, né, que é o 33, que ele diz, cantai um cântico novo. Esse corinho ele fala assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor o que Ele faz maravilha, o que Ele fez maravilhas, o que Ele fez maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É maravilhoso louvar o nosso Deus, é maravilhoso. A sua presença, ela é real, ela é maravilhosa. Hoje eu passei um dia que estava relembrando de vários corinhos. E foi assim que eu me transportei para este salmo. Há um corinho também que nos diz assim, lá do fundo do baú. Pois a tua presença faz a tempestade e o bravo mar se aquietar.
A tua presença, ó Deus, faz até a terra tremer. Se existe algo que me faz cantar, se existe algo que me faz chorar, esse algo, Senhor, é a tua presença. Quão maravilhoso é a presença do Senhor. Nós temos que nos render a Ele em adoração, em louvor, em cântico, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele é o Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele supre toda a nossa necessidade. O Senhor nos ouve. No versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando nós estamos aqui pela manhã, clamando ao Senhor na sexta-feira, Ele está nos ouvindo. Ele está se inclinando os seus ouvidos e ouvindo o nosso clamor. E muitas das vezes a resposta vem. Nós somos surpreendidos pelas respostas. Às vezes oramos aqui por os pedidos, que tudo é no tempo dele. Porque ele sabe, ele conhece o que está mais à frente. Ele conhece os pensamentos na sua onisciência. Ele conhece aquilo que nós vamos pensar. Quando a irmã Laís estava aqui pregando no culto dos jovens, ela falando no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele sonda os nossos corações e mentes. Ele conhece. Ele sabe como foi o seu dia, como você se levantou. Ele sabe toda a trajetória de vida, desde que ainda eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe. Há 64 anos atrás. Voltando, né? Fazendo retrocesso. 64, até lá, quando eu estava ainda um embrião no ventre da minha mãe. O Senhor já sabia toda a minha trajetória. Ele já sabia que eu estaria aqui na casa dele, louvando, bendizendo, sendo grato a Ele por todas as bênçãos, por tudo que eu tenho usufruído na presença dele, desde a minha juventude, a minha meninice. Eu mesma, que comecei a buscar ao Senhor, né? E a experiência da minha vida começou justamente na escola bíblica dominical. Perto da minha casa tinha uma igreja batista, eu corria para lá, para a escola dominical, e me alegrava com as crianças, a coreografia dos corinhos. Aquilo me atraiu. E eu comecei. E aí eu fui me apaixonando por este Deus. E na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu já estava explodindo de alegria na presença de Deus, e querendo Deus, e querendo Deus. Não perdia consagrações, não perdia vigílias, cultos. Minha mãe até reclamava que tanto você vai para a igreja, todo dia você vai para a igreja. E não entendia, porque a chama do Espírito Santo ardia no meu coração e eu queria mais e mais de Deus, porque bom é estar. Até o salmista Davi, né? Ele fala de estar na casa do Senhor, de sentir a alegria de estar na casa do Senhor,
de sentir a presença do Senhor, de aprender no templo do Senhor, porque é isso que nós fazemos também. Tem o nosso momento de adoração, mas tem um momento de aprendizado na escola bíblica dominical. Nos alegramos pela classe das crianças, né? Pelas historinhas bíblicas, que elas aprendem acerca de Deus, dos profetas, dos heróis da fé. Nós aprendemos cada dia mais. Davi louva a Deus, porque esse Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Então, que cada um de nós continuemos a louvar a este Deus, que buscamos ter experiência com este Deus, e que a nossa entrada neste lugar seja marcante em nossas vidas. Experiência que um dia eu tive, de chegar e dobrar os meus joelhos e não ter palavras. Senhor, eu quero orar, mas eu não tenho palavra. Daqui a pouco eu estava me derramando na presença do Senhor, falando com Ele. E eu fui restaurada, é assim que Ele faz. Bom é entrarmos neste lugar em inteira certeza de fé que Ele está aqui, que este lugar é santo e Ele se faz presente, e é aqui que Ele ordena a bênção dEle em nossas vidas, e que quando nós chegamos neste lugar, nós não podemos sair da mesma maneira que entramos. Temos que ter o toque, sentir o toque do Espírito Santo. Se você entrou triste, você tem que sair alegre. Se você entrou problemático, o Senhor é poderoso para resolver o teu problema. Se você entrou triste, você tem que sair saltitando de alegria e dizer quão bom é este lugar. E esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E nesta noite o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque Ele sonda cada coração. Ele sabe como foi o teu dia. Ele sabe tudo o que aconteceu com você neste dia. Ele sabe de como você chegou até aqui. E você não entrou aqui em vão. Você entrou aqui para adorar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer o impossível na tua vida. Mas é necessário, se você tão somente crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continue falando alto aos nossos corações. Amém. Obrigada.